Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver, andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda ir-me ter contigo andando por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só agora que eles viram que era filho de Deus. Mas olha só, Jesus estava sozinho, orando, né? É que todos nós, temos nossos momentos de privacidade, que a gente não quer ninguém perto. É Deus e você, você e Deus. Não tem marido, não tem filho, não tem nada. É só nós. Todos nós precisamos desse momento. Não, sair da multidão e ficar à parte, o nosso secreto com ele. E Jesus fazia isso. Tudo isso é ensinamento para mim, para vocês, para nós, né? Que tem um momento de ficar sozinho. E ao monte, ao monte. Eu falo assim, mas nós não podemos orar se não for num monte? Claro que podemos. Mas o monte é bom. É bom orar no monte. Quando você ora no monte, nós, da igreja, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pelo menos assim, 2 vezes por ano, nós temos o costume de ir para o monte. Só que o nosso monte é diferente. Nosso monte a gente sobe de carro. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas quando a gente chega naquele lugar, eu costumo dizer que ali é casa de Deus e a gente não sabia, que nem Jacó falou. Parece que tudo, não sei, parece que é mais perto, não sei, a conexão naquele lugar, não sei, é mais fácil, é um negócio. Você tem que ir para você ver. É diferente. Uma vez estava eu e 2 irmãs orando naquele monte e era tempo de chuva. Todos nós saímos do café, né? Café-restaurante que a gente estava para poder chegar lá. E nós saímos andando e eita, vai chover. Levamos guarda-chuva e tudo. E nós era só 3, né? E o meu filho também, 4 com o meu filho. E aí nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, a irmã começou a falar em língua estranha. Eita, glória a Deus, aleluia. O fogo desceu. Daqui a pouco o sol abriu. Sabe aquele negócio assim? O sol abriu e começou a brilhar e um negócio ficou... Olha, é cada experiência. A outra vez parecia que a nuvem queria falar com a gente. Olha, tem que ir para aqui. É um negócio muito bom. Tem que ir no monte, orar no monte. Tem gente que diz que parece que as folhas se transformam em ouro.
Olha, no monte parece que nós chegamos mais perto de Deus quando nós vamos para o monte. É. Não, você pode dizer, não, eu chego perto de Deus no meu quarto, no meu banheiro, eu sei, mas no monte é diferente. É diferente, tem que ir para ter essa experiência. E olha, Jesus, ele ia. Ele não podia dizer, meu filho, você vai, eu entro no barco com você e vou orar bem aqui. Eu vou lá para o banheiro do barco e lá eu oro. Ou senão eu vou lá para baixo, lá embaixo e vou orar. E você fica aqui na proa. Podia, não podia? Mas ele ia para o secreto com o pai, lá para o monte. E na 4ª vigília da noite, foi ter com os discípulos, que o barco estava no meio do mar, já 4 estados longe da terra já, e Jesus foi ter com eles. Porque assim, quando Jesus manda a gente fazer tal coisa, qualquer coisa que Jesus manda a gente fazer, tu fala assim, Jesus mandou e ele não está aqui comigo, ele está. Ele está vendo tudo que está acontecendo com você, ele está vendo, porque foi ele que mandou você fazer e nada vai sair do controle, porque ele pode não estar junto agora, no momento, mas ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Tudo, não tem nada que se faça o oculto que não é revelado e não tem nada que fica oculto diante dos olhos dele. E o discípulo devia estar apavorado, porque o barco estava sendo açoitado pela onda, mas Jesus vai chegar. Jesus sempre chega a tempo. O inimigo diz, agora, quando ele chegar, não vai ter nenhum mais sobrevivente, porque eu vou fazer essa onda subir e vai morrer tudo afogado aqui. Eu quero ver se quando ele chegar, ele vai achar algum desses discípulos dele. Mas não vai mesmo. Ninguém mata projeto de Deus. Não. Jesus fazia eles ficar boiando ali tudinho. O barco, não acontecia nada com o barco. O barco podia afundar, Jesus disse, sobe. Subia. Porque Jesus é poderoso, Deus é poderoso. Olha, é por isso que nós não podemos nos afastar dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ele nos protege, ele nos guarda, ele nos abençoa. E o discípulo estava lá. Agora, quando ele vê, imagina o luzeiro andando, porque na 4ª vigília da noite, pensa aí. A Bíblia não fala que era a lua cheia. Então, vamos fazer nossa conjectura aqui. Aquele clarão, aquele luzeiro. Porque senão, se fosse lua, tivesse tudo claro, dava para ver. Não, é Jesus, estou vendo, é ele. Mas estava escuro. Só vinha aquele luzeiro no meio do mar, sabe? Brilhando, sabe? A ponto dele dizer, é um fantasma. Eles nem se preocuparam mais com a onda que estava açoitando o barco. Quer dizer, eles ficaram mais com medo do fantasma do que da onda que estava ali açoitando o barco, já entrando água, apavorado. Ele estava preocupado agora com fantasma. E tem gente que diz, eu não tenho medo de fantasma. Não tem medo. O discípulo tinha medo de fantasma, tá vendo só? Tinha medo de fantasma. E Jesus disse, não tema, tenha bom ânimo, sou eu. Mas tem sempre aquele ousado, né? Ali tinha sempre aquele ousado. Quem era o ousado? Pedro. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Olha, será que você diria isso? Andar por sobre o mar que estava ali açoitado, a onda estava que só deu na causa? Mas era Jesus que estava lá, né? Então, se Jesus manda, a gente desce do barco e vai, entra na minha casa, entra na minha vida, vai tranquilo. É assim? É assim? Pedro desce, bota o pé ali, Jesus vai colocando água. Tu não deixa ele afundar, tu segura ele aí em cima de tu. Lá vai Pedro, caminhando eu vou para Canaã. Olha, também não tá isso aí não, isso aí é por minha conta. E desce Pedro andando, mas aí a onda vem uma mais alta. E Pedro deixa de olhar para Jesus, para olhar para onde? Para a onda. É isso que está acontecendo com você, né? Tu parou de olhar para Jesus, por quê? Porque Jesus, eu já olhei tanto para você, já fiz tudo que o Senhor mandou, já jejuei, já orei, já supliquei, já me derreti, já me derramei e nada aconteceu, Jesus. Eu tô cansada, eu não aguento mais, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu não aguento mais. E Jesus disse, não temas, venha, sou eu que estou te chamando. Bota o pé
que eu coloco a terra para tu pisar. Vai andando, não tema. Pode até fechar o olho, que é eu que estou te dizendo, vem. E quando Jesus diz, vem, não tem que ter medo de nada. Não é que a gente não tenha medo, a gente pode até ter medo, mas a gente não pode deixar o medo nos paralisar. Porque um pouquinho de medo todo mundo tem, que nós somos seres humanos, mas não é aquele medo de fazer você ficar paralisado ali, estátua. Não, eu tô com medo, mas eu vou, porque Jesus falou que é para mim, eu vou. Eu vou, porque tu já viu uma criança, ela pode estar no topo de uma escada, e se o pai ou a mãe dizer, vem, ele se lança de lá, porque ele tem certeza que o pai vai segurar. E assim tem que ser nós, que nem uma criança. Se o pai disse, vem, então vem. Não temas, eu vou. O pai falou que é para eu ir, eu vou. E Pedro estava indo numa boa, numa legal, beleza. Estava indo, estava. Mas desviou o olhar de Jesus para olhar para outra coisa. E é isso que o inimigo faz. Ele faz de tudo para desviar nossa atenção, tirar o nosso foco. A gente até estava indo bem. Mas aconteceu um negócio, caiu um balde aqui do lado, o cachorro derrubou um pote ali do outro lado, que desviou, te desfocou. Sabe, aconteceu algo que tu desviou o teu olhar. Porque o inimigo vai sempre soprar, vai sempre latir que nem cachorro doido, vai sempre fazer alguma coisa que é para você tirar a tua atenção de Jesus e colocar nele. E dizer, não, Jesus está me chamando, mas tem um negócio aqui que está me aterrorizando e eu não posso ir porque eu estou com medo e eu vou acabar afundando. Não vai afundar, não. Não vai afundar porque Jesus está aí. Se tu afundar, ele te pega. Prontamente ele está com a mão estendida para te segurar. Então, se Jesus está com você, está prontinho para te socorrer em qualquer coisa, desde que você esteja na obediência. Quando nós estamos na obediência, menina, quando nós estamos na obediência, a gente é capaz até de voar, sabia? É um negócio tão fantástico que vocês não têm nem ideia. Não tem nem ideia. Quando chega o momento de Deus trabalhar na nossa vida, quando chega o momento de Deus abrir a porta, quando chega o momento de Deus tirar as pedras de tropeço, pode ter uma pedreira na tua frente. Pode ter uma muralha de Jericó. Ele arranca a muralha de Jericó, ele arranca as pedras de tropeço, ele tira todo o embaraço, que tu vai num caminho que não tem uma pedra no meio, porque ele tira. Mas para isso nós temos que acreditar. Ele disse, vem. Não desvia o teu olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Continua olhando para Jesus e fazendo aquilo que ele mandou fazer. Porque quando nós fazemos isso que ele mandou, o céu é o limite. Não tem nada, não tem nada. Aí sabe o que vai acontecer? As bênçãos é que vai correr atrás de você. Você não vai correr atrás de bênção. Tudo que você quiser é tudo. Eu não estou falando que é só... eu queria só uma coisinha. Pois essa coisinha aí mesmo que tu quer. Ele te dá, mas ele te dá infinitamente mais. Porque Deus não brinca de ser Deus. Ele é Deus. E os discípulos já sabiam. Já sabia, porque Jesus já tinha multiplicado ali, já tinha multiplicado o peixe, o pão, né? Já tinha curado vários enfermos. Ele já tinha visto prodígios e maravilha. Então, o que é demasiadamente demais para o Filho de Deus fazer? O que é difícil, o que é impossível para Deus, para Jesus fazer? Não existe. Então, se não existe, mas eu sei o que é isso. Eu sei muito bem. Eu sei pensar que nem o Satanás pensa, sabia? Eu sei pensar exatamente como ele pensa. Ele diz assim, eu vou fazer isso aqui, porque eu vou fazer esse barulho aqui maior do que lá. Jesus está lá, porque Jesus é tranquilo. Jesus, ele não oprime ninguém, ele não obriga ninguém, é de livre, espontânea vontade. E o bicho não, ele faz lá, faz barulho, toca chocalho, grita, que é para você chamar a tua atenção. Aí você olha, cauteriza a tua mente, começa a lançar aqueles pensamentos. Ele não tem controle, mas ele lança a seta. Não, isso não é bem assim não, sabe? Tu até andou, mas eu vou colocar uma onda tão grande, mas tão grande que tu vai ver. Ela vai te afundar, que Jesus não vai chegar a tempo. Se Jesus está aí contigo, agora tu não precisa dizer assim, eu vou levar os meus pensamentos até os céus, que lá está o Senhor. Não, ele está bem aqui do teu ladinho. Do teu lado. Ele está do teu lado. Tu não precisa nem gritar, basta tu pensar e ele já está te socorrendo. Porque ele faz.
Ele faz, ele tem feito muito na minha vida e na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem coisa que a pessoa disse, eu estava pensando isso, de repente a palavra do dia chega, meu Deus, eu estava pensando isso, e a mulher vem ela lá com essa palavra. Ai, meu Deus do céu, até para mim mesmo, eu tomo posse. Então toma posse. Porque Jesus vai abrir porta, ele vai fazer coisa. Não é só tu andar por sobre as águas, não. Será que eu ando por sobre as águas? Pode andar. Se tu não quiser andar, ele seca o mar. Ele seca. Ele diz, mar, seca. Abre passagem para minha filha passar, para o meu filho passar. Porque eu quero que ele passe, mas eu não quero que ele ande por sobre o mar. Nesse caso, eu quero que ele passe com o pé em terra seca. Já não aconteceu isso? Já. E tu acha que hoje não pode acontecer? Pode. Só que isso acontece no impossível. Porque os milagres só acontecem quando nós não temos condições mais de fazer. Quando você olha para um lado e diz, meu Deus, se eu for para cá, tem um abismo. Se eu virar para a esquerda, tem. Para onde eu vou? Se não tiver passagem para tu andar, Deus faz tu voar. Vai, ele faz tu voar. Tu vai voar que nem águia. Faz. Ai, mas eu tô me sentindo parecendo uma lagarta no casulo. Ah, aí que você se enganou. Mas a lagarta entra no casulo por quê? Porque a lagarta, antes, ela fazia o quê? Ela se arrastava, não era? Era com aquelas perninhas dela toda pequenininha ali. Era, aquele espacinho todo pequenininho, não era? Aí, quando ela entra no casulo, que é apertado ali, é a quantia certa para ela sair dali perfeita. Aquela borboleta, aquela coisa mais linda. Aí, se arrastou muito tempo, depois agora tu não vai se arrastar. Agora tu vai voar, porque a lagarta, ela entra no casulo, lagarta, mas ela não sai lagarta. Ela sai uma borboleta voando, linda, maravilhosa. E é assim que vai acontecer. Todos nós temos o nosso momento de casulo, todos nós temos o nosso momento de aperto, mas quando Jesus chega, sabe o que é maravilhoso? Porque ele faz até a gente esquecer do tempo da tribulação. Porque o negócio é tão bom, tu só pensa assim, o negócio acontece, fala, meu Deus, já tô com medo até de pensar. Eita, Jesus, será que vai acontecer isso? Meu Deus, olha, é tanta coisa que eu queria fazer, mas aí tu começa, abre a carteira e começa a contar, meu Deus, será que vai dar? Meu Deus, olha, eu queria fazer isso. Sabe que ele multiplica o nosso Deus. Meu Deus do céu, olha, quando eu começo a falar de Deus, é tão grande, que eu fico assim, o que eu vou falar? Porque tudo que eu falo é pequeno ainda. As maravilhas que Deus vai fazer na vida daqueles que andam em obediência. Daqueles que muita gente já riu dele, chamou de sonhador, essa daí, ela vive viajando na maionese, tá viajando na maionese. Deixa falar que tu tá viajando na maionese, deixa falar que tu essa daí é uma beata, vive orando e não vejo nada, deixa falar. Porque é chegado o tempo de Deus. É chegado o tempo. Eu não sei quanto tempo faz que tu pediu esse negócio aí para Deus. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que é tempo de acontecer, é tempo de colheita. Tudo que tu plantou, tu vai receber em porção dobrada. Gente, o negócio é tão fantástico que, por mais que eu fale, ainda é pouco. É pouco. Porque Deus vai fazer maravilha. Então, você que ainda não está andando nesse caminho, você que não está ainda, ai meu Deus, será que eu vou para esse caminho? Ai, eu não sei, porque eu vejo tanta gente falar que é evangélico, e eu vejo passar por cada tribulação. E quem não passa por tribulação? Se até o próprio Jesus passou quando ele veio para cá, mas o importante, sabe o que é? É o troféu da vitória. É a coroa da vitória. Não é não? Porque tu diz assim, eu venci. Como é que tu venceu se tu nem lutou, amada do Senhor Jesus? Amado do Senhor Jesus. Tem que ter luta. Mas essa luta é para capacitar a nossa inteligência. Para nós ficar mais com o nosso instinto assim, com a nossa sabedoria mais fértil, mais acusada, mais brilhante. Quando uma pessoa chegar a falar coisa para você e você começa a sorrir. Por que tá sorrindo? O que foi que eu falei engraçado? Tá me achando um cara de palhaço? Não, é porque eu já sabia. Eu nem falo mais isso, não. Eu nem falo, não, porque a pessoa diz, será que ela sabia mesmo? Ela tá viajando, né? Essa daí tudo ela diz, eu já passei por isso, ou eu já sabia. Não, eu não falo mais, não. Porque eu deixo a pessoa conta. Eu tô prontinha para escutar, porque tem momento, tem gente que só vem porque ela quer falar, ela quer desabafar, então a gente escuta, eu escuto. Eu sabia que eu sou uma boa,
tenho um bom ouvido, eu gosto de escutar. Conta. Pode contar, pode mandar áudio para mim, que eu gosto de ouvir. Do dia mandou um áudio para mim e disse, irmã, quando eu vou para o Brasil, eu tenho um negócio lá no Brasil, sabe? Que toda vez que eu vou lá, eu levo uma palavra. E eu estava vendo aqui, e a irmã, eu cheguei do culto domingo, eu me levantei para gravar o áudio da palavra do dia e foi um reboliço, achei a palavra para gravar. E aí, quando eu gravo, na hora de enviar a palavra, o dedo vai certinho lá, a palavra deletei. Ai, meu Deus do céu, não dava tempo de gravar, mandei outra palavra. A outra palavra não abriu. Quando eu cheguei do culto, eu disse, vou gravar de novo. Vou gravar, mas vou... Ah, tá, vai chegar mais tarde, mas vou gravar. Gravei outra palavra e mandei. E a irmã disse, justo aquela palavra que eu estava precisando. Caminho estreito. Porque tem gente que quer, até eu quero. Ah, mas eu quero ser crente, mas eu quero fazer tudo que eu fazia lá no mundão, eu quero fazer. Não é? Tu vai se sentir tão bem obedecendo o Senhor, andando nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor, em obediência, e depois tu vê, Senhor, te dando ali para a direita, para a esquerda. Onde tu for, tu é abençoada. Tu vai para a direita, tu é abençoada. Tu vai para a esquerda, tu é abençoada. Tu é sentada, tu é abençoada. Tu tá de pé, tu é abençoada. Tu tá dormindo, tu é abençoada, porque a palavra de Deus diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. E é assim que acontece. Só que tem o seu processo. Não vou te mentir e dizer, não, aceita o Senhor Jesus como um suficiente Senhor e Salvador da tua vida, tu não vai ter nenhum problema. Aí eu estaria mentindo, né? Não, porque quando nós aceitamos, nós somos igual um lençol branco ali, pronto para receber. É um soldado vestido, armado, com todas as armaduras, pronto para entrar na guerra. Mas nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? O importante é você saber que você vai para a batalha, mas Jesus diz, pode ir, porque eu já dei aquela legião, já todinha nas tuas mãos. Tu vai pisar na cabeça de serpente, escorpião e não tema, porque eu sou contigo. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu tenho te dado como herança. E na guerra, na batalha que tu entrar, tu é mais que vencedor, porque eu vou na tua frente. A peleja não é mais tua, é do Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí, tu vai ficar ainda pensando na morte da bezerra? Não, minha filha, meu filho, aceita o Senhor Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Aí tu diz, Francisca, aqui não tem pastor, a vida é tua, não é do pastor, nem da pastora, nem da missionária, a vida é tua. Tu dá pro Senhor Jesus a vida, entrega a tua vida, os teus caminhos, tudo que leva o teu nome, coloca na mão dele. E aí, o mais ele vai fazer. Então, ele vai fazer, sabe, sobressair sobre a tua vida a justiça como o sol do meio-dia. Sem nenhuma luz, aquele sol de verão brilhando. Tu vai brilhar que nem um luzeiro, aonde tu for. Amém, glória a Deus, vamos orar? Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, aleluia. Tua palavra, teu amor, tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra este azeite, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, se houver alguma maldição hereditária na vida destas pessoas, que venha a ser desfeita, toda maldição hereditária venha a ser quebrada, no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, abre o entendimento do teu povo, Pai, aviva a fé do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. No nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra. Repreende, Senhor, o espírito do medo, espírito da depressão, espírito da loucura. Vai repreendendo, Pai, no nome do Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade. Toca, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés e passa com teu poder, renovando, restaurando, curando as feridas, sarando o corpo do teu povo. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai quebrando, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja desfeita agora toda a obra do inferno lançada contra esta família, feita para destruir esse casamento, para quebrar esta empresa, no nome do Senhor Jesus, seja cancelada agora toda a obra do inferno
inferno contra a vida do povo do meu Deus, no nome do Senhor Jesus, seja cancelada. Repreende, Senhor, esse espírito de tranca-rua que estava trancando as portas para essa pessoa. Repreende esse espírito da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Pombagira, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada da vida, da casa, dos projetos, da finança, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, vai removendo, Pai, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, toda oração contrária, toda inveja, olho gordo, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra, vai saindo, vai removendo, Pai, todo o mal dos nossos caminhos. Toca, Senhor, no útero desta mulher, no ovário, que tem o desejo de engravidar, Senhor. Pai, conceda o desejo do coração dela, Pai, no nome do Senhor Jesus, seja fértil, no nome do Senhor Jesus, vai removendo, Pai, todo embaraço, Pai, vai tirando das igrejas, Pai, aqueles demônios que entram dentro das igrejas para desviar o teu povo, que tirou aquele homem, aquela mulher de dentro da igreja e levou para o mundo da prostituição, para o mundo das drogas, no nome do Senhor Jesus, que ele seja livre, todas as amarras que estavam na vida dele, esse demônio que estava na vida dele, fazendo cirandando a vida dele, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora. Toca, Senhor, nesta mulher que tem um problema nos rins, Pai, que faz hemodiálise, Senhor, no nome do Senhor Jesus, toca para curar, meu Deus, toca também nessa que tem diabetes, Senhor, para curar, essa que tem dor nos ossos, que dói tudo, que tem fibromialgia, artrite, artrose, toca para curar o teu povo, Pai, liberta, Pai, de todo mal, de toda enfermidade, no nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para remover esse espírito de inveja, esse espírito de fofoca, esse espírito de calúnia, vai batendo em retirada todo o mal desse local de trabalho, no nome do Senhor Jesus, sopra neste lugar, Espírito Santo de Deus, removendo todo o mal, no nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, essa legião de anjos nos nossos lares, em cada canto desta casa, para remover toda a oração que foi feita, a oração contrária contra essa família, contra esta casa, para destruir essa família que vive no pé de guerra, brigando, que ninguém se entende. Sopra, Senhor, e tira todo o mal. Entra, Senhor, com a tua sabedoria entre esse casal. Dá entendimento, que eles possam conversar e se entender, meu Deus, e restaurar esses casamentos, meu Deus, restaura as famílias, cuida, Senhor, das nossas crianças, cobre elas com teu sangue, proteja, Senhor, de todo o mal, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, nas clínicas, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, nas alturas, nas encruzilhadas, em todo lugar onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, Senhor, que o teu socorro esteja chegando, Senhor, prontamente para libertar o teu povo de toda a tribulação, Pai. Abre as janelas dos céus sobre as nossas vidas, Pai, e derrama bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu queria aproveitar para lembrar para vocês que sábado agora, dia 21, nós temos o culto das mulheres. Não deixa de vir participar desse culto com a gente aqui na nossa igreja em Li, Igreja o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Às 14 horas estaremos te esperando ali no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permite, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.